Como é maravilhoso entrarmos na presença de Deus. Ficar atento exatamente àquilo com que o Espírito fala para cada um de nós, porque nós sabemos que Ele fala, não é? E estamos aqui exatamente sedentos para aprender dele. Em especial, a palavra dessa manhã, ela traz exatamente um aprendizado. Como toda a Bíblia não é? Nós sabemos que todas as Sagradas Escrituras nos ensina, conforme ela mesma se explica, né, que toda a Escritura ela é inspirada para nos corrigir, para nos ensinar, né? E que cada vez mais conhecendo o que esse Deus fala, né, aprendendo dele, mais nós teremos condições de aplicar isso na nossa vida e viver a verdade, né? Essa verdade que liberta, essa verdade que transforma. Abra a Bíblia de vocês. Salmos 34. A exemplo do que foi a abertura, né? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Na humanidade, conforme eu tenho falado aqui para vocês, né? Que nós já vimos a humanidade do Senhor Jesus através de quando ele foi levado no deserto pelo Espírito Santo para ser testado. Vimos no culto passado a humanidade de Paulo e hoje veremos a humanidade do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. E ele também faz essa mesma convocação. Vinde, escutai-me e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Qual é o homem que ama a vida e quer viver muito mais para ver a prosperidade? Percebe aqui que Davi, nessa poesia, nesse verso de número 12, ele está aqui fazendo uma pergunta. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios do engano. Afasta-te do mal e faze o bem. Busque a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor opõe-se aos que praticam o mal, para eliminar a memória deles da terra. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Livra-os de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele salva-os de espírito arrependido. As aflições dos justos são muitas, mas o Senhor o livra de todas elas. Preserva-lhe todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. A maldade matará o ímpio, e os que odeiam os justos serão condenados. O Senhor resgata a vida dos seus servos, e nenhum dos que nele se refugiam será condenado. Amém, irmãos? Abaixem a sua fronte, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que o Santo Espírito de Deus, o nosso Paracleto, o nosso professor, o nosso Consolador, o nosso Instrutor, nos traga exatamente tudo isso que o rei Davi está ensinando para aquela nação, naquele instante, como também, para nós nessa manhã. Fale, Deus, fale, Pai, no mais profundo do nosso ser, Pai.
porque estamos aqui sedentos para aprender de Ti. E não necessariamente só ouvir o que o Senhor fala, mas também aplicarmos tudo isso que o Senhor revela para nós nessa manhã, nas nossas vidas, para que possamos ser nesse mundo, Pai, agentes de transformação, para que aonde a planta do nosso pé pisar, nós podemos ser o embaixador do Seu Filho Jesus. Para a honra e glória do Seu nome. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor. O tema: Deus cuida do justo. Repetindo, que é longo, né? Não longo na escrita, mas longo na sua extensão. Deus cuida do justo. Conforme eu sempre digo para vocês, é interessante a gente trabalhar essa modalidade de pregação, né? Conforme já falei para vocês, existe a pregação temática, a pregação textual, a pregação biográfica, né? Como também a pregação expositiva. Da onde que a gente poderia pensar desse salmo, versos isolados, e criar aqui 22 ministrações. Mas como a gente gosta sempre de estabelecer um site, um endereço para vocês dentro das Sagradas Escrituras, para que nos momentos de aflição, nos momentos, né, de incompreensão, nós podemos recorrer naquele endereço. Porque normalmente nós pregamos aqui ou o salmo todo ou uma parte deles, né? Nós nunca nos envolvemos somente com um ou dois versos. Não tem nada contra isso, muito pelo contrário, mas o nosso estilo de ministração é para que realmente vocês compreendam tudo o que está se passando exatamente aqui. Onde que eu sempre admoesto a cada um de vocês a não abrir a Bíblia como sorteio, e sim ter uma contemplação dela de capa a capa, não é? Porque uma vez que nós interagirmos com toda a Escritura, eu creio que esse Deus vai falar sobremaneira, vai começar a ensinar aquilo que vocês nem, não é? Numa leitura pura e simplesmente vão passar despercebido e não vão, digamos assim, prescrustrar, extrair exatamente daquilo que Deus está falando, para que nós possamos verdadeiramente aplicar isso no mais profundo do nosso ser e viver essa verdade. Amém? Irmãos, os justos, aos olhos de Deus, não devem desejar apenas viver nesse mundo, mas sim viver uma vida plena, abençoada e conduzida pelo seu cuidado. Olha o último louvor que nós cantamos, que eu fiz questão que a Léo colocasse ele na sua versão original, né? Embora ele tenha sido reproduzido por uma série de outros cantores, tá? Mas é para que a gente observe exatamente todos os acontecimentos. Sem falar aqui de A e B, né? Muitas pessoas que foram ungidas no passado, né? Hoje estão aí se perdendo. Esse Deus cuida. E cuida de uma maneira incomensurável, né? Sem medida. Ele está sempre ao nosso lado. Eu não ando mais sozinho, conforme disse o louvor, porque Ele assombra a minha direita, Ele está exatamente sobre a minha companhia todos os instantes. E Deus cuida dos justos. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer, né, aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Tem muitas pessoas que já brilharam dentro do Evangelho e hoje estão ofuscadas. Tem muitas pessoas que, de repente, num determinado momento, né, foi muito usada por Deus, mas permitiu que a ação do mal entrasse na vida dela e, de repente, hoje, né, pessoas que estão dando aí testemunhos e não testemunhos exatamente do que é viver na palavra do Senhor.
essa palavra que liberta, essa palavra que faz exatamente com que cresçamos dia após dia. Amém, irmãos? Desde os tempos antigos, o ser humano, ele não busca apenas sobreviver, mas sim crescer, prosperar em todos os aspectos. Não há mérito nenhum nisso daqui, muito pelo contrário. Nós devemos exatamente buscar o nosso crescimento como um todo. Mas uma vez que nós estamos sendo condicionados a um novo comportamento, muitas coisas daquilo que eu praticava lá atrás já não faz mais parte do meu ser, conforme conversávamos aqui ontem na INC. Tem muita coisa que já não combina mais com o crente. Porque o crente, ele tem que viver a verdade e não a mentira, não a hipocrisia. Tem muitas pessoas mascaradas dentro das igrejas, disfarçando situações. Haverá um tempo, esse tempo já é, em que o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Nós não podemos estar de mentira, de hipocrisia diante de um Deus que é só verdade. Amém, irmãos? Então não há demérito nenhum em querer crescer, em querer prosperar. Mas na ótica do crente, ele tem que buscar exatamente um crescimento muito mais espiritualizado do que mundano. Nós, nessa altura do campeonato, nós temos que saber separar as coisas. Não tem mais graça. Eu peco, Deus perdoa, eu peco, Deus perdoa, eu peco, Deus perdoa. Conforme eu sempre brinco com vocês, até que você encontre o Inter 5 e dá uma cacetada, não dá nem tempo de você pedir perdão. E sempre cito o Inter 5 porque é um troço grande que passa aqui no nosso bairro. Compreende? O ser humano, ele não deseja simplesmente existir, ou seja, ele não deve desejar simplesmente existir. E sim, ansiar por uma vida muito mais e mais e mais abundante em todos os aspectos. E essa busca é um desejo que, de repente, transcende a nossa compreensão, mas que a gente está buscando a todos os instantes o preenchimento da nossa alma, essa parte mais arrogante do nosso ser. Quantas pessoas que não têm paz nessa vida? Quantas pessoas que estão desiludidas da vida? Quantas pessoas que não conseguem encontrar essa paz que transcende a nossa compreensão? Por colocar uma série de coisas na mente, por ter, digamos assim, excessivas preocupações. E o próprio autor desse salmo, em outro salmo, no Salmo 37, ele vai dizer: entregue a sua vida ao Senhor, confie nele que tudo ele fará. Deus espera exatamente que a gente vá até a Ele, conforme foi a abertura, e indo até a Ele, colocar exatamente toda a sobrecarga que está debruçada nos nossos ombros para Ele. Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, que eu os aliviarei. Se você buscar isso na etimologia da palavra, na essência da palavra, essa opressão era a maneira que as pessoas, Jesus sempre fala em parábolas, Era a maneira de que muitas pessoas eram condenadas à morte naquela época, oprimidas. Só para que vocês tenham uma noção, quando ele diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos. O criminoso daquela época era colocado no chão e ia sendo depositado sobre ele pedras, até que ele não conseguisse aguentar mais e todos os seus ossos quebrassem, pelo peso que estava ali oprimindo ele. Era uma sentença de morte.
E Jesus diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, que eu os aliviarei. Essa carga excessiva que o mundo coloca na nossa vida não é mais para o crente. Deus levou as nossas dores no madeiro. E principalmente as nossas aflições, as nossas preocupações, claro que teremos. Mas não precisamos mais ficar buscando a luz no fim do túnel, porque de repente nós já sabemos exatamente o nosso futuro. Conhecemos o nosso passado, conhecemos o nosso presente, como também conhecemos o nosso futuro. Amém? O crente, ele sabe para onde ele está indo. Oh, glorioso! Oh, Pai eterno! Esse alívio da alma, né? Na verdade, esse anseio por uma vida plena, ele aponta exatamente para a nossa necessidade de cada vez mais aproximarmos de Deus. Porque é só através de Deus, somente através da sua presença. Ele sempre está conosco. Mas normalmente nós que saímos da presença dele. E ao sair da presença dele, nós vamos ser oprimidos. Nós vamos estar cansados. Porque se permanecermos nele, e ele permanecer em nós, ele mesmo diz, né? Pode me pedir o que vocês quiserem que eu farei. Amém? E nesta manhã eu quero pensar com vocês, olhando exatamente para a humanidade, né, do rei Davi, quando ele escreve essa poesia. Eu quero que vocês peçam exatamente, não necessariamente nas suas orações silenciosas, peçam não necessariamente só a informação, mas também a manifestação do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, aonde que ele traz para nós, né, de uma forma liberal, de uma forma gratuita, né, o discernimento, o conhecimento, para que verdadeiramente a gente saia daqui compreendendo essa verdade e aplicar ela no mais profundo do nosso ser. No contexto, eu sempre gosto de explicar para vocês o que estava acontecendo aqui, nesse instante. É importante que quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ler a história completa, tá? Teologicamente falando, existe uma historinha inicial, uma historinha do meio e uma historinha conclusiva em todos os capítulos da Bíblia, não é? Que a teologia vai chamar de perícope, primeira perícope, segunda e terceira, em outras palavras, né? A história que ela se inicia. Porque às vezes eu pego versículos isolados e eu não estou vendo exatamente o que aconteceu anteriormente. Eu não compreendo a história. Por isso que eu sempre chamo a atenção de vocês, né? Leem a Bíblia de capa a capa, porque somente assim vocês vão entender o que Deus espera de cada um de nós. É a mesma coisa que agora, sempre faço esse exemplo. Você vai numa biblioteca, puxa um livro, abre ele no meio, você vai entender a história. A Bíblia é repleta de história, é repleta de ministrações, de pregação. E quando nós interagimos exatamente com essas personagens todas que estão dentro das Sagradas Escrituras, principalmente buscando a sua humanidade, nos igualando exatamente com essa pessoa, nós vamos ver, não é, o que afligiu ela em um determinado momento e como que ela saiu dessas situações. Sabendo que nós temos um Deus, que esse Deus é Deus para todos e não necessariamente exclusivo meu ou seu. Ele é o Pai de todos. Amém? E como eu sempre digo para vocês, né, que a Bíblia explica isso com maestria, né, que Davi, quando ele foi ordenado pelo profeta Samuel, o juiz Samuel, né, que foi até ele a mando de Deus e ordenou ele quando ele era menino, ele só foi sentar no trono 18 anos depois.
Durante todo esse tempo, né, ele sofreu perseguições. O rei da qual ele ajudou ficou enciumado dele. Tem muitos discipuladores que de repente ficam enciumados da espiritualidade do seu discípulo. Compreende? Às vezes você começa a discipular uma pessoa, né? E você percebe, né, que aquela pessoa está crescendo mais espiritualmente do que você, e você em si fica enciumado. Coisa que não deveria existir, né? Mas na nossa humanidade. Então aqui Davi ele está fugindo da perseguição do rei Saul. Quantas foram a perseguição de Davi, não é? E nessa perseguição ele acaba se refugiando numa cidade chamada Gate, que é uma cidade dos filisteus, povo inimigo do judeu. E dessa maneira ele fica prisioneiro do rei Aquis. Em outras palavras, Abimeleque. Só para que vocês entendam, Abimeleque era todos os reis que eram os reis filisteus. Assim como existia no Egito Faraó, Abimeleque já era uma nomenclatura de rei. Esse aqui chamava Aquis, mas ele exercia o cargo de Abimeleque, como os faraós no Egito. Percebe? Então, para escapar também do rei Aquis, Davi, ele comporta-se como um louco para evitar a condenação e a morte, conforme está descrito em 1 Samuel, no capítulo 21, do verso 10 a 15. Eu vou ler exatamente essa palavra para vocês, para que ela sirva de ilustração sobre tudo que nós vamos ministrar aqui nessa manhã. Naquele dia, ou seja, naquele tempo, naquele contexto, Davi se levantou, fugiu de Saul e foi encontrar-se com Aquis, rei de Gate. Mas os servos de Aquis lhe perguntaram, não é? Este não é Davi, o rei da terra? Olha quem Aquis estava hospedando. E os servos chamaram a atenção exatamente desse rei. Diz a palavra, não era ele, né, que cantavam e dançavam através dos feitos dele. Não é esse que as pessoas cantavam e dançavam dizendo, Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. Em outras palavras, o povo estava abrindo exatamente os olhos de Aquis para que, né, ele notasse exatamente quem que era aquela pessoa que ele estava hospedando. Não era apenas um israelita, mas sim Davi, esse rei da terra, conforme eles falam aqui. Sabia exatamente do poder de Davi, porque Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. Quando Davi ele vê exatamente essa, digamos assim, abertura dos olhos de Aquis por parte do seu povo, ele fica esperto. E ele pensou muito nessas palavras que os seus servos estavam, não é, passando para Aquis. E ele teve medo. Olha a humanidade das personagens. O homem, segundo o coração de Deus, teve medo. Oh Deus amado. E por isso ele mudou a atitude na presença deles e fingiu-se de louco. O que ele passou a fazer? Ele riscava, né, os portões como se fosse um débil mental, entendeu? Babava, a barba dele escorria pela barba, né?
E diante de tudo aquilo que os servos estavam dizendo, o rei da terra, tal, né? Conforme ele estava com esse comportamento de louco, então Aquias disse aos seus servos: vides que esse homem está louco? Como dissesse, né? Por que os trouxesse para mim um louco? Pode ter sido lá atrás o rei da terra, mas aqui é um débil mental, um nóia, um sem noção. Porque Davi estava se disfarçando de louco para fugir do rei Aquias. Percebe? Por que trouxeste esse homem até a mim? Será que me faltam loucos no meu governo? Por que me trouxestes diante de mim para fazer loucuras? Vocês acham que ele entrará na minha casa? E o rei Aquias manda exatamente que ele ponha Davi fora da cidade. E dessa maneira Davi, né, foge dessa situação, porque ele fatalmente seria morto. Percebe? Ele dá uma de louco. E depois desse livramento que ele teve, que ele escreve essa linda poesia da qual nós vamos discorrer nesta manhã. Glória a Deus. E quando nós olhamos exatamente, interagimos com esse salmo, né, nós observamos aqui revelações. Porque nesse salmo, Davi ele revela que todos os que buscam ao Senhor, colocam a sua confiança nele e andam em retidão, irão experimentar toda a proteção do Deus que cuida dos justos. E ao meditarmos nesse salmo, nós encontramos aqui ensinamentos profundos sobre a dependência, o amor, a proteção e o julgamento de Deus, que cuida dos justos, e em todas as circunstâncias. Primeiro ensinamento, que vai dos versos 11 a 14, sobre o caminho dos justos. A palavra diz: vinde, filhos, escutai, e eu vos ensinarei o temor do Senhor, verso 11. Davi, ele inicia convidando a todos para um ensino. Assim como ele convidou o povo daquela época, ele está nos convidando nessa manhã. Que a palavra não foi feita para ontem, muito pelo contrário, a palavra é eterna. Passarão céus e terra, mas a minha palavra será eterna. E ele dirige aos seus seguidores como os filhos espirituais. Peça agora, não é? Para que o Senhor te espiritualize de uma forma sobrenatural, para que realmente você fique atento aos ensinamentos do que o Senhor está propondo para nós nessa manhã. Não é pastor falando. Eu sempre falo que aqui você não tem que ter e não tem que ter em lugar nenhum compromisso com a palavra do teu pastor, e sim com a palavra de Deus. É Deus da palavra e não palavra do pastor. O pastor estuda e reproduz, mas aquilo que Deus falou. Amém? Oh, glorioso Deus! O justo é alguém que deseja aprender e crescer no temor de Deus. Lembrando sempre que o temor de Deus não é ter medo dele, conforme nós sempre lembramos aqui, mas sim uma reverência, uma obediência a esse Deus que é o único digno de todo louvor e toda adoração. Conforme Provérbios, no capítulo 9, verso 10, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Quanto mais eu compreendo a palavra de Deus, quanto mais eu entendo a palavra de Deus, mais transformação ela vai trazer para a minha vida. Porque não adianta eu ler
a Bíblia como um livro acadêmico, eu tenho que ler exatamente a Bíblia como um livro espiritual, aonde que eu possa extrair dali ensinamentos espirituais para aplicar na minha vida e na vida do meu irmão. Amar a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. E não ficar engordando só você dentro de uma igreja espiritualmente e não transferir aquilo que você adquiriu de conhecimento para fora, conforme falávamos aqui ontem na INC. Deus espera exatamente que sejamos reprodutores da palavra dele. Mas não de falar. Falar qualquer um fala, até papagaio, não é? Mas sim de viver essa palavra. De aplicar exatamente essa palavra na nossa vida e através do nosso testemunho, das nossas atitudes, que as pessoas serão transformadas. Amém? E Davi aqui ele ensina que para ter uma vida longa e abençoada é necessário sempre buscarmos e mantermos um relacionamento correto com Deus. Vejam isso. E ele diz, ele fala aqui nesse verso 12 de uma forma retórica. Já expliquei para vocês que retórica é uma pergunta que um pré-leitor ou um orador faz, que você já sabe a resposta. E aqui o poeta ele está dizendo: qual é o homem que ama a vida e quer viver muito para ver a prosperidade? Você sabe o que você tem que fazer como crente, ou não? Como crente, já falei para vocês que a conjugação do verbo crer, ela é muito mais do que só acreditar. É ter disciplina, é exatamente andar nos preceitos, nas veredas do Senhor, no caminho do Senhor. Crer é também pensar. Quando eu penso, não é? Eu tenho exatamente uma compreensão, aplico aquela palavra na minha vida, não é? E vou viver exatamente cheio de informações da qual o Espírito Santo nos traz. E aqui, de uma forma retórica, ele faz uma pergunta que você já sabe a resposta, mas em tempo ele passa a ensinar, não é? E Davi ele chama todos para que haja uma reflexão sobre o desejo humano de manter uma vida longa e próspera. E ele passa aqui agora a dar uma série de instruções, não é? E o que ele propõe aqui é que realmente essa vida nos traga paz, harmonia e a verdadeira felicidade, e não aquela felicidade com tempo cronometrado. O mundão, irmãos, oferece uma felicidade com o mundo cronometrado, né? Tem tempo de duração. Por isso que nós temos que cada vez mais buscar na nossa compreensão o Kairos de Deus e não o nosso Cronos. Kairos de Deus é o tempo de Deus. Kairos é o tempo de Deus e Cronos é o nosso tempo. Já falei que não existe prazer nessa vida que não passa de 15 minutos. Às vezes você tem um prazer de 15 minutos e vai ter um tormento para a tua vida inteira. Porque aquele que te leva, o mundo jaz no maligno. 1 João, no capítulo 5, verso 19. A Bíblia já escancara isso. Às vezes, dando atenção para o mal, fazendo determinadas coisas que desagradam a Deus, eu vou ter um tormento eterno. Porque aquele que te conduz para o mal vai ficar atazanando a tua vida eternamente. Vai fazer exatamente com que você saia dos caminhos do Senhor. Percebe? O justo deve desejar não apenas viver, mas sim ter uma vida plena e abençoada por Deus. E Davi ele passa a ensinar, né? O justo deve manter uma vida longe do pecado, primeiramente.
Oh, glorioso Deus! E essa vida, ela tem que ser guiada pelo temor do Senhor. Eu tenho que demonstrar nas minhas atitudes que eu temo a Deus. É comum você ouvir as pessoas falar que tem temor a Deus, mas o que elas estão fazendo? Será que a temem? Ou não? Será que o temem, né? Melhor dizendo. Será que elas têm esse temor? Muitas pessoas, né, os que são guiados pelo temor do Senhor, de certa maneira, já não está mais em busca de riqueza e de sucesso mundano. Já falei para vocês que tem pessoa dentro da igreja, ao subir um degrau, já quer ser notado, já quer dar discurso. Só que não é palanque. As pessoas que ficarem atrás de um móvel desse têm que ter, primeiramente, verdade. Se você tiver que de mentira, tem alguém morrendo de rir, mas ao mesmo tempo tem alguém chorando pela tua vida. A palavra de Deus não é brinquedo, não é brincadeira. Nós devemos temer exatamente a Deus, reverenciando a sua palavra, buscar exatamente uma compreensão da sua palavra, não é? Porque ela não volta vazia. Dependendo do que você fala aqui, as pessoas vão te acompanhar. É muito fácil você ver pessoas acompanhando o pastor e não acompanhando a palavra de Deus. Esse Deus esclarece. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Oh, glorioso Deus! Verso 13: guarda tua língua do mal e teus lábios do engano. Davi, ele escreve um conselho prático de sabedoria, e oferece como parte do caminho para uma vida abençoada. Esse verso revela a importância de controlarmos o que estamos falando por aí. As palavras têm grande poder, tanto para construir quanto para destruir. Olha o que nós encontramos em Tiago, no capítulo 1, verso 26. Se alguém se considera religioso, podemos ler aqui espiritualizado, e não o religioso na acepção da palavra, e não refreia sua língua, engana seu coração e a sua religião, em outras palavras, a sua espiritualidade. E ele completa: é inútil. Porque às vezes, eu estou buscando exatamente a compreensão da palavra e estou com a maledicência na minha língua, falando pelos cotovelos aí afora, e às vezes crente metendo pau em crente. A mentira e o engano não são apenas forma de prejudicar os outros, mas sim atitudes que nos afastam da verdadeira comunhão com Deus. O Senhor é Espírito, e é necessário que sejamos Espírito e verdade diante dEle. E não mentira, e muito menos hipocrisia, mascarado diante dEle. Muito pelo contrário. A santidade no falar reflete o caráter do crente transformado que teme o Senhor. Verso 14. Afasta-te do mal. Veja que Davi aqui ele está intercalando uma série de lições para que realmente nós tenhamos, nós sejamos justos aos olhos de Deus. Afasta-te do mal e faz o bem. Busca a paz e segue-a.
Para Davi não é apenas evitar o mal, mas também fazer o bem. Pois o verdadeiro temor do Senhor se manifesta em atos benevolentes de justiça. E não de falácia, não é? Da boca para fora. Muito pelo contrário, o Senhor nos esquadrinha por inteiro. Ele está no nosso deitar, Ele está no nosso levantar e Ele está no nosso caminhar. Sabe exatamente, não é? Tudo de nós. É o único que tem a propriedade de ler o nosso pensamento através da onisciência dele. Ele sabe o que você está pensando aí e agora. Davi, aqui ele ensina que essa paz deve começar com um relacionamento com Deus e se estender a todas as relações humanas. Por isso que, não é, a palavra diz, antes de você deitar a sua oferta no gasofilácio, ou seja, antes de você trazer o cofre do tesouro de Deus, a sua oferta vai se acertar primeiro com o teu irmão. Tem muitas pessoas, não é, nessa prática que de repente odeia o irmão e diz que adora a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. Já falei para vocês que o exercício de um relacionamento é uma coisa complicada. João, no capítulo 3, verso 30, diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. Nós não estamos aqui numa disputa de braço. E sim, o crente ele tem que permitir que Cristo cresça em qualquer situação. Não necessariamente numa ou outra. O nosso testemunho aí fora tem que mostrar exatamente para as pessoas que nós já não fazemos mais parte dessas panelas, não fazemos mais parte dessas discussões passageiras. Muito pelo contrário. Nós somos cidadãos dos céus, nós somos os eleitos à eternidade. E essa eternidade já começou aqui nos nossos dias. A partir do momento que estamos fazendo a vontade de Deus, já somos eternos. Ou não? Segundo ensinamento, sobre o cuidado de Deus pelos justos. Verso 15 a 18. Diz a palavra: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos a ouvir o seu clamor. Verso 15. Deus, Ele está constantemente atento às necessidades dos que nele confiam. Aqui, Davi afirma que Deus observa os justos com atenção e cuida deles, estando sempre pronto para ouvi-los em sua necessidade. Os que vivem conforme a vontade de Deus têm a atenção total do Senhor. Ele nos ouve e age exatamente na vida de cada um de nós. Ele está sobre tudo na nossa vida, Ele é atuante em todas as causas da nossa existência. Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus cuidador, Ele é um Deus auxiliador, porque Ele reconhece exatamente a nossa fraqueza, mas Ele quer exatamente com que você cresça. É necessário crescermos nele, buscarmos exatamente nele todas as nossas aflições. No mundo tereis aflição. Mas a primeira parte do verso diz: tenham paz em mim. Verso 16: a face do Senhor opõe-se aos que praticam o mal, para eliminar a memória deles da terra. Onde que, não é? Quando eu estava escrevendo essa palavra, eu virei para a Bia e falei: eu tenho pena do ímpio. Falávamos aqui ontem, né? Olha que Deus fará exatamente com o ímpio. A face do Senhor opõe-se
aos que praticam o mal. É como se ele estivesse dando as costas. A face opõe-se. Desvia exatamente dessas pessoas que estão aí praticando iniquidade. Tenho pena dessas pessoas. Por isso que temos que ter condescendência, por isso que temos que ter misericórdia com relação a essas pessoas que estão fazendo um monte de asneira nessa vida. Temos que estender exatamente a mão dela e trazer ela para a verdadeira luz. Assim como um dia fomos tirados das trevas e colocados na verdadeira luz, nós temos que estar exatamente com o espírito altruísta nesse mundão que jaz no maligno, não é? Mostrando exatamente a verdade para essas pessoas, e a verdade é Jesus. Não existe outro. O glorioso Deus, Ele não apenas observa os justos, mas também julga os que praticam o mal, retirando deles sua presença e favor. Por isso que a palavra diz, né, muito clara, né? Busque o Senhor enquanto pode achar, né? Invoque-o enquanto Ele está perto. Davi, ele revela que Deus não tolera a maldade e que haverá sérias consequências para aqueles que seguem o caminho da injustiça. Ele é um Deus que cuida dos justos, mas também é um Deus que julga e condena o mal. Por isso que, né, nós vamos encontrar nas Sagradas Escrituras, em diversos capítulos, não é? Com Deus não se brinca. Não brinca com a palavra de Deus. É muito sério, irmãos, é muito sério. É muito sério. Invoque exatamente o Espírito Santo através do conhecimento. Invoque o Espírito Santo através do discernimento, para você não ficar falando abobrinha por aí. Amém? Enquanto Deus está sempre pronto a perdoar aqueles que o buscam, Ele também é justo em lidar com aqueles que recusam os seus caminhos. Quando alinhamos a nossa vida com a justiça de Deus, experimentamos o seu cuidado. Porém, todos aqueles que persistem no caminho do mal enfrentam um destino trágico. Serão apagados da memória da terra. Vejam isso. Quantas pessoas que hoje aí estão, né, desviando verbas. Falávamos aqui ontem de um exemplo de um cara que trabalhava comigo, que queria ser presidente da creche que a filha dele participava. Porque ele via na presidente atual que ela roubava. Ele queria o lugar dela para também se locumpletar dessa situação. Locumpletar é buscar exatamente o dinheiro dos outros e não o seu próprio. Tem muitas pessoas enriquecendo nessa vida, né, com o dinheiro do outro. Vejam quantos oportunistas, entre aspas, quantos que a gente tem que ter dó dessas pessoas, se oportunaram, não é, de dinheiro público nesses dias de pandemia. Vejam quantos escândalos que a gente assiste exatamente por parte desses governantes. Acabamos de sair de uma eleição. Deus esquadrinhou e esquadrinha o coração de todos aqueles que estão ali se candidatando a servir as pessoas. Por isso que tem que ter dó exatamente dessas autoridades quando elas praticam, não é? Quando elas se apropriam de coisas que não é dela, porque o fim delas está aí, ó. Está declarado. E Deus é homem para que não minta. A palavra da Bíblia, toda ela é inspirada por Deus. Ela é inerrante. Nenhum verso que está aqui dentro, não é, foi distorcido, muito pelo contrário. Assim como Deus no Sinai, com o seu dedo, fez o decálogo, os 10 mandamentos,
ele também assina a autoria da Bíblia Sagrada. Por isso que eu sempre falo para vocês, leiam a Bíblia, se interagem exatamente com a humanidade de todas essas personagens que estão aí dentro, que não são diferentes de vocês. Passaram por momentos de opressão, passaram por momentos de dificuldade, mas encontraram exatamente o verdadeiro caminho. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, que eu os aliviarei. Já expliquei para vocês o que é opressão, né, nos originais. Da onde saiu essa palavra? Da onde Jesus usou exatamente essa palavra oprimido? Era uma sentença de morte. Mas Cristo ele veio para nos trazer vida, e vida em abundância. Verso 17, os justos clamam e o Senhor ouve, livra-os de todas as suas angústias. Olha que maravilha! Nunca se esqueça disso, que o Senhor livra você de todas as angústias. Não queira fazer do teu destino, não queira fazer da tua vida uma coisa apropriada sua. A tua vida pertence a Deus. E Ele cuida das nossas angústias, seja ela em qual grau for. O clamor sincero dos justos é sempre ouvido pelo Senhor. Deus não apenas ouve, mas Ele age a favor dos justos. Deus sempre irá atender os justos em suas dificuldades, por maior que seja. Em outras palavras, quem está escrevendo aqui estava com a vida declarada para sepultura. Não haverá provação, tribulação maior da qual o Senhor já não te preparou uma saída. Não tem nada na tua vida que o Senhor não sabe. Ele sabe de todas as coisas. O que aconteceu até aqui, infelizmente, o nosso inimigo também sabe. Mas o que vai acontecer daqui para diante, somente Deus que sabe exatamente, não é? O que será da nossa vida. Ele já nos reserva exatamente um futuro com Ele, a eternidade com Ele. Portanto, nós não podemos fazer da nossa vida, não é, um objeto nosso. Pertence a Ele. E pela tua vida, Ele foi crucificado. Pela tua vida, Ele derramou sangue. Por tua vida, Ele sentiu a dor que não seríamos capazes de aguentar. A fiel intervenção de Deus sempre existirá em meio das angústias na vida do justo. O importante é falar que o justo, irmãos, é uma pessoa já perdoada pelo Senhor. Abaixe a sua fronte, feche seus olhos. Estamos falando exatamente de uma condição de justificados. Em outras palavras, perdoados. Se você ainda não se acha merecedor do perdão do Senhor, saiba que Ele está agora te perdoando de todos os teus maus feitos. Basta você dizer aí agora, sentadinho no teu lugar: Senhor, eu me arrependo. Verdadeiramente, Pai, eu me arrependo de tudo que eu fiz contra a Tua vontade. Abra os seus olhos. Verso 18, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os do espírito, Ele salva os de espírito arrependido. Verso 18. Para estes de espírito arrependido, Deus está próximo, lhe oferecendo o consolo e a cura. Davi, ele revela que Deus não é um ser distante ou indiferente, mas sim que Ele está bem próximo de nós. É uma pessoa que está bem próxima de nós, especialmente dos que têm um coração aquebrantado, não é? Quebrantado
e contrito. Em outras palavras, daqueles que verdadeiramente se arrependeram, né, nesse minuto passado. Ele está perto. E todos vocês que se arrependeram verdadeiramente. Amém, irmãos? Deus salva aqueles que têm o espírito arrependido e responde à humanidade e reconhece a necessidade de perdão. Ele te perdoou agora, irmãos. Se verdadeiramente você chegou até a Ele com o seu pensamento aí, numa oração silenciosa e verdadeira, que você está arrependida dos teus maus feitos, isso já está apagado. A palavra diz que Jesus, Ele pisa nas nossas iniquidades, em outras palavras, nos nossos pecados. Ele pega os nossos pecados e lança na profundeza do mar. Isso já está lá. Amém? Não importa o que você fez até aqui, há um segundo atrás. Se verdadeiramente você se apresentou para Ele, nesse instante que eu falei, não é? Vou falar de novo. Abaixe a sua fronte e feche seus olhos. Se você não compreendeu que Deus ama um coração arrependido, um coração aquebrantado, se aquebrante agora diante dele. Pai, perdão, Senhor, perdão pelos meus pecados, perdão, Senhor, por tudo aquilo que eu fiz contra a Tua vontade, Senhor. Tudo que eu fiz contra a Tua vontade, Pai, eu quero que esteja agora, Pai, debaixo das sandálias de Cristo Jesus. Que sejam agora, Pai, lançadas, Pai, todas na profundeza do oceano. Porque eu quero agora, Pai, ao abrir os meus olhos, ser justificado diante de Ti. Amém. Simples assim, irmãos. Simples assim. Ele reconhece um verdadeiro coração. O coração aquebrantado é o estado de espírito que agrada a Deus, pois demonstra humildade, reconhecimento do pecado e a dependência eterna da graça de Cristo Jesus. Terceiro ensinamento sobre as aflições do justo e o livramento de Deus, versos 19 a 20. As aflições do justo são muitas, mas o Senhor o livra de todas elas. Olha que maravilhas, irmãos, quantas declarações exatamente de que esse Deus é atuante na nossa vida. O que Ele fez pelo rei Davi, um homem que não é, pecou, mas um homem que também se arrependeu. Ele faz para as nossas vidas. Amém? Deus, Ele permite a aflição nas nossas vidas para moldar o nosso caráter e a nossa fé. A vida cristã é uma jornada marcada por lutas e provações. Em tempo que Ele permite as aflições, Ele também nos assegura que nos livrará de todas, indistintamente. Deus, Ele não promete uma ausência de aflições, muito pelo contrário. No mundo tereis aflição, mas promete a sua presença e livramento em todas elas. Esse livramento poderá ser no físico, no emocional, no financeiro, por que não? Ou espiritual, dependendo exatamente de cada situação em específico. Marcos, no capítulo 9, verso 23, diz ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Verso 20: preserva-lhe todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. Olha como esse Deus cuida de nós. Verso 20: apesar das muitas aflições, Deus protege a total integridade dos justos. Ele quer nos manter em pé. Cristo na cruz, Ele estava do lado de dois ladrões. Num determinado momento, não é, os soldados pegaram uma marreta e quebraram as pernas dos dois ladrões, para que de repente eles se desmontassem e morressem. Para testar exatamente se aquelas pessoas que foram crucificadas estavam vivas ainda, eles pegavam a marreta e arrebentavam os ossos deles. Ninguém tocou
nos ossos de Jesus. Porque está escrito aqui, preserva-lhe os ossos. Ele está falando do Senhor. Nem sequer um deles se quebra. Essa profecia sobre o justo perfeito se cumpriu na morte de cruz de Jesus, onde nenhum dos seus ossos foram quebrados. Aonde está isso, pastor? João, no capítulo 19, verso 36. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Baseado exatamente nessa poesia do rei Davi, que o Espírito Santo inspirou ele a escrever, não é? Da qual nós estamos se alimentando nessa manhã, não é? Essa profecia se cumpre em Jesus, que embora os dois ladrões que estavam exatamente do seu lado tiveram seus ossos quebrados, nenhum osso do Senhor foi quebrado. Deus cuida dos justos. E o quinto ensinamento: o destino dos ímpios e a salvação dos justos. Versos 21 e 22. A maldade matará o ímpio e os que eles odeiam. O que odeia o justo, não é? Esse será condenado. Verso 21. Enquanto os justos experimentam o cuidado e a proteção de Deus, os ímpios enfrentam as consequências destrutivas devido à sua maldade. Por isso que eu comentava com a Bia, eu tenho dó dos ímpios, e falava exatamente aqui ontem, aqui na INC, eu tenho dó dessas pessoas que estão cegas e que ainda não contemplaram pelo menos uma leitura bíblica na revelação do Santo Espírito de Deus. Davi, ele revela que a impiedade tem suas próprias consequências naturais. Aqueles que vivem na maldade acabam sendo destruídos por elas. O ódio contra os justos, além de ser uma atitude reprovável, traz consequências severas, pois Deus está do lado daqueles que o seguem. Davi, ele assegura aos que odeiam os justos são inimigos de Deus. E, portanto, a condenação deles é uma expressão da justiça divina. O julgamento de Deus é inevitável para aqueles que rejeitam a sua justiça e vivem na maldade. E o verso 22. O Senhor resgata a vida dos seus servos. Oh, glória! E nenhum dos que nele se refugiam será condenado. Davi, ele encerra o Salmo com uma promessa consoladora para cada um de nós. Deus não apenas observa os justos, verso 15, mas também os resgata. A palavra resgatar tem por definição a libertação e a salvação. Em outras palavras, o Senhor intervém para salvar os seus servos em momentos de perigo, sofrimento e julgamento. Cristo é quem resgata seus seguidores da condenação do pecado. Conforme o próprio apóstolo Paulo escreve em Romanos, no capítulo 8, verso 1. Portanto, agora, não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Concluindo, aprendemos com o rei Davi, através do Salmo 34, em especial nos versos de 11 a 22, que a proteção e o livramento que o Senhor oferece são para aqueles que o servem e buscam refúgio verdadeiramente nele. Esses versos nos ensinam que Deus está atento às necessidades dos justos e os protege e os livra de todas as adversidades. Ele cuida dos que nele buscam refúgio, garantindo
que não serão condenados, mesmo em meio às maiores provações. E a promessa final é clara: os justos não enfrentarão a condenação, pois Deus resgata as suas vidas e preserva o seu destino. Mais uma vez, como a reflexão de tudo isso que a gente aprendeu nessa manhã, feche seus olhos e abaixe a sua fronte. Somos chamados, irmãos, a confiar plenamente no Senhor, assim como o rei Davi, nos ensinou nessa manhã. Se você tem enfrentado dificuldades, provações, ou se sente desamparado, lembre-se que Deus está atento aos que o servem e buscam refúgio nele. Eu convido você nesse momento a entregar as suas lutas e desafios na mão do Senhor. Busque nele a proteção, o livramento e a paz que ele promete aos seus justos. Não há condenação para aqueles que nele confiam. Faça do Senhor o seu refúgio e ele resgatará a sua vida de toda a adversidade. Hoje é o momento, irmãos, de você renovar a sua confiança no cuidado de Deus. Seja qual for o seu problema, seja qual for o seu desânimo com relação a essa vida, não é? Sobre qualquer circunstância dessa vida, que ele seja agora o seu refúgio. Responda agora ao chamado dele. Confie única e exclusivamente nele. E experimente a segurança e o amor desse Deus que nunca falha. Pode abrir seus olhos. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por mais uma vez podermos ter interagido com a sua verdade, Senhor, essa verdade que liberta, essa verdade que transforma, Pai. Não como palavra de homens, Pai, mas com total foco no seu livro inspirado, Senhor, nas Sagradas Escrituras, nessas palavras inerrantes, Pai, porque sabemos, Pai, que a sua palavra não volta vazia. E eu tenho certeza, Senhor, que através do seu Santo Espírito muitas pessoas alcançaram os ensinamentos de Davi, Pai, nesta manhã, como eu alcancei. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por o Senhor falar da mesma maneira que o Senhor falou ontem, nos nossos corações, hoje. Para a honra e glória do seu Filho Jesus, é que te agradecemos por essas palavras terem entrado hoje no mais profundo do nosso ser, para termos a verdadeira compreensão de que o Senhor é o Deus que cuida dos justos. Como estamos agora justificados diante de Ti, Senhor. Como estamos agora perdoados diante do Senhor. Leve-nos, Pai, com esse mesmo pensamento. E que durante todo o tempo da nossa vida a gente nunca se esqueça de que o Senhor já nos justificou. O Senhor já nos perdoou. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Amém, amém. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor.